Foi publicado no início do ano o livro da doutora Georgia Ede sobre psiquiatria metabólica, e eu gostaria de aproveitar essa publicação para explicar o que significa esse termo, que foi, na verdade, cunhado pela doutora Shebani Sethi, uma outra psiquiatra da Universidade de Stanford, que define psiquiatria metabólica como a subespecialidade da psiquiatria que é focada no tratamento das disfunções metabólicas cerebrais, e as terapias utilizadas aqui vão ter a finalidade de melhorar a saúde cerebral de uma pessoa ou da população. Sabemos que muitos transtornos e muitas doenças cursam com uma alteração do metabolismo glicolítico, às vezes periférico, às vezes cerebral, às vezes os dois. Quando falamos de metabolismo glicolítico, estamos falando do metabolismo da glicose, do metabolismo dos açúcares. O que acontece é que todas as vezes que as nossas mitocôndrias não estão funcionando bem, não estão conseguindo utilizar este açúcar, essa glicose para a produção de energia, vamos produzindo cada vez mais radicais livres e os nossos tecidos vão inflamando cada vez mais. E isso está presente em algumas doenças neurológicas, como a epilepsia, a esclerose múltipla, a enxaqueca, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington e o traumatismo craniano. Está presente também na neuropsiquiatria, no transtorno do espectro do autismo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no Alzheimer, e essas alterações também estão presentes em doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, a depressão maior, os transtornos alimentares e também em pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Muitos pesquisadores defendem que essa divisão entre neurologia e psiquiatria é apenas teórica, já que o cérebro é um órgão só e que em muitas pessoas com essas condições, tanto psiquiátricas quanto neurológicas, observa essa mesma questão do hipometabolismo glicolítico cerebral. É claro que podem existir outras questões envolvidas, existem questões genéticas que podem influenciar a produção de neurotransmissores, o funcionamento de receptores para esses neurotransmissores, ou mesmo a velocidade de degradação dos mesmos. Existe o componente neuroinflamatório, o estresse oxidativo e a resistência insulínica. E hoje estuda-se muito essa resistência insulínica cerebral. Então, conforme a gente vai consumindo carboidratos, arroz, pão, macarrão, frutas, cereais em geral, nós vamos absorvendo glicose, essa glicose vai caindo na corrente sanguínea, o nosso cérebro adora glicose e, de fato, a glicose, ela entra rapidinho no cérebro com muita facilidade, atravessando aqui esse transportador na barreira hematoencefálica, que separa o nosso sangue do nosso cérebro, pelo transportador GLUT1. Só que ao longo da vida, nós podemos desenvolver resistência insulínica periférica. Então, devido a sedentarismo, obesidade, estresse, a própria genética, muitas pessoas vão tendo cada vez mais níveis aumentados de insulina e níveis cada vez maiores também de glicose. Então, quanto mais glicose a gente tem no sangue, mais glicose também entra no nosso cérebro. O cérebro fica inundado de açúcar. Só que, ao mesmo tempo, essa inundação de açúcar faz com que a gente vá desenvolvendo ao longo do tempo a resistência insulínica. Imagina assim, que você entrou num ambiente muito barulhento, aquele barulho está te incomodando, mas se você ficar um tempo nesse ambiente, você acaba acostumando com esse barulho, daqui a pouco você nem está percebendo mais aquela zoeira. Ou você entra num ambiente que tem um cheiro muito forte que também está te incomodando, mas de repente você fica ali um tempo, daqui a pouco você não está nem mais lembrando daquele cheiro. Então, você ficou resistente àquilo. Quanto mais a gente tem também essa produção de insulina, que é um hormônio que serve para baixar as quantidades de açúcar no nosso sangue, mais o corpo também vai ficando insensível àquilo, mais não vai dando atenção, mais vai prejudicando também o pâncreas, várias células do pâncreas vão morrendo. E aí, quando o corpo fica resistente à insulina, ao hormônio insulina, o cérebro também. E a gente tem receptores para insulina nos neurônios, a gente tem receptores para insulina nos astrócitos, que são células de suporte ali para os neurônios. Então, se a gente vai comendo carboidrato, doce, pão, macarrão, arroz, toda hora a gente está beliscando uma coisinha, um pãozinho, um salgadinho, etc. E essa glicose está ficando sempre aumentada na corrente sanguínea, está chegando muita glicose no cérebro, inundando o cérebro, mas não necessariamente essa glicose está entrando de forma adequada nos neurônios, nos astrócitos e sendo transformada em energia, que é o que essas células precisam para produzir, por exemplo, os neurotransmissores, que vão fazer a gente ter prazer, a gente conseguir focar,
a gente conseguir aprender, a gente conseguir dormir e assim por diante. Então a gente acaba desenvolvendo uma resistência insulínica não só periférica, mas também cerebral. E é o que dizem esses estudos, que muitas dessas doenças são associadas à resistência insulínica cerebral. E dentro da psiquiatria nutricional, utilizam-se um conjunto de estratégias para tentar corrigir esse metabolismo, para entregar outro tipo de nutriente para o cérebro, para que ele possa funcionar melhor, para que ele consiga produzir seus neurotransmissores, utilizar esses neurotransmissores, reduzir o nível de inflamação, reduzir a quantidade de radicais livres que tem ali circulando e principalmente para que o cérebro consiga fabricar energia, fabricar ATP para funcionar, para fazer suas reações de limpeza e assim por diante. E a principal estratégia dentro da psiquiatria nutricional é a dieta cetogênica, uma dieta que já é utilizada há mais de 100 anos para corrigir essa bioquímica alterada em casos de epilepsia, e essa mesma dieta tem sido utilizada com sucesso em todas essas outras condições, melhorando essa bioquímica cerebral e fazendo as pessoas reduzirem a quantidade de sintomas que estão experimentando. A dieta cetogênica ataca tudo isso. Ela fornece uma fonte alternativa de energia para o cérebro, ela reduz inflamação, reduz estresse oxidativo e ainda apoia a produção de neurotransmissores. Dieta cetogênica é uma dieta com baixo teor de carboidrato, moderado teor de proteína para a pessoa não desnutrir, para conseguir fabricar suas enzimas, seus anticorpos, seus neurotransmissores, seus hormônios e alta quantidade de gordura. A pessoa pode ser onívora, ou seja, uma pessoa que come de tudo, e fazer dieta cetogênica. Então, ela vai ter alguns alimentos de origem vegetal, alguns alimentos de origem animal, mas a dieta vai ser cetogênica. Ela pode ser vegetariana e fazer dieta cetogênica. Ela pode estar numa dieta vegana e cetogênica, mediterrânea e cetogênica. Ou seja, quem escolhe o tipo, o padrão da dieta é a pessoa. Ela escolhe com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela sente-se confortável consumindo. Porém, essa dieta precisa ser ajustada para que a pessoa entre em cetose. Entrar em cetose é ter pelo menos 0,6 milimol por litro de beta-hidroxibutirato, que é um tipo de corpo cetônico, circulando. E aí sim, esses corpos cetônicos vão chegar à corrente sanguínea, atravessar a barreira hematoencefálica e alimentar esse cérebro. É claro que quando a gente fala de psiquiatria nutricional, vão existir ali outros componentes. Então, o médico vai prescrever medicamentos que também vão dar suporte a essa pessoa. Pode ser um antidepressivo, pode ser um antiepilético, pode ser um estabilizador de humor, pode ser um medicamento como metformina para redução da glicemia, para melhoria do funcionamento do pâncreas e assim por diante. E além disso, fazendo a dieta cetogênica, muitos pacientes melhoram tanto que eles desmamam de todas essas medicações e a gente precisa de um médico dando suporte para fazer esses ajustes. Agora, da parte nutricional, a dieta precisa ser calculada e acompanhada. Se precisar de ajuda, o meu site é andreatorres.com/consultoria. E se você é profissional de saúde e quer aprender mais sobre esses temas todos, entre na minha plataforma de cursos T21.video.